Oi, gente, tudo bem? Como estão? Bom, pessoal, eu mudei várias vezes o tema desse vlog hoje. Eu preparei vários assuntos e, troquei de novo. Mas eu acho que hoje, acho não, tenho certeza, que hoje eu preciso falar sobre o Musk, que é o Musk no autismo, tá, gente? Então, assim, hoje eu vou fazer uma coisa que eu acho que eu nunca fiz na minha vida. Mas eu vou fazer uma coisa aqui nesse vlog que eu vou permitir vocês me enxergarem sem a máscara, né? Sem essa máscara social que a gente tanto mantém, né? Que o autista tanto mantém. Eu vou deixar vocês verem o meu real estado de espírito hoje, tá, gente? Vocês estão vendo esse sorriso? É. Pois é. Então, gente, isso é Musk. Porque na verdade, hoje, gente, eu não tô assim. Eu não estou assim. Não estou sorrindo, mas aí você pode me perguntar, tá, Darem, mas tu nunca sorri então? Não, não é isso, tá? Então tu nunca tá feliz? Não, também não é isso. Mas eu vou explicar um pouquinho melhor isso pra vocês. Então, gente, isso é o Musk. Musk sem Musk. Então, gente, essa sou eu hoje. Sem vontade de sorrir. E tá difícil hoje, tá, gente? Então é por isso que eu quero explicar sobre o Musk. Porque o Musk, gente, que é em inglês a máscara ou talvez uma camuflagem, ela tem várias camadas, tá? E eu vou primeiro começar, eu dividi em algumas camadas, porque eu acho que o Musk ele vai se aprofundando, né? Mas eu vou começar pela primeira camada do Musk, que são as estereotipias, tá? E o porquê, né? A gente camufla essas estereotipias. Então, por exemplo, assim, gente, falando sobre o Musk nesse primeiro nível, tá? Que é o nível das estereotipias. Então, gente, eu tenho várias delas. Mas eu camuflo, tá? E aí tu vai me perguntar, Darem, mas por que tu camufla? É para que você se sinta bem na sua pele convivendo comigo. Porque, gente, as estereotipias do autista incomodam as pessoas, tá? As pessoas neurotípicas. E eu vou mostrar, por exemplo, tá? Alguma das estereotipias físicas para vocês. Por exemplo, que é isso, Dari? Às vezes eu faço esse movimento. Eu tô sempre fazendo algum movimento. Só que quando eu percebo que eu tô fazendo esse movimento, eu paro de fazer. Porque eu sei que incomoda quem tá ao meu redor, até porque as pessoas já falaram isso para mim. E sempre falaram, né? Então, se você estiver perto de mim, você vai ver que se eu tiver com um objeto na mão, eu sempre vou estar fazendo assim, ó. Sempre, tá? Se eu não tiver com nada na mão, assim. Ou assim. Tá, gente? Pro autista, eu acho que é como uma descarga do estresse mental, né? Ou balançando as pernas. Isso é o que mais incomoda as pessoas. As pessoas ficam extremamente incomodadas de te ver balançando as pernas. Então é uma coisa que eu evito, assim, ó, muito. Quando eu tô no convívio social de ficar balançando as minhas pernas, porque eu sei que aquilo vai irritar as pessoas. Eu sei que as pessoas se irritam com aquilo. Então, todas essas travas que a gente vai colocando em nós mesmos, que é para que você se sinta bem na sua pele, na convivência conosco. Porque a gente sabe muito bem que isso incomoda e a gente não quer incomodar. A gente não quer ser alguém que incomoda, né?
Então, gente, outra estereotipia que eu tenho, e isso é só de manhã cedo. Eu faço assim. Só de manhã cedo. Logo que eu acordo. Eu passo um tempo fazendo assim. Deixa eu lembrar de outra estereotipia aqui que eu tenho. Tá. Tem uma estereotipia, gente, que tá relacionada. E aí tem 2 termos técnicos aqui. O meltdown e o shutdown, que tem a ver com Musk. Porque desde que eu comecei a estudar o autismo, gente, eu vi que muitas coisas que eu comentei com vocês, né, nos outros vídeos, tem termos técnicos. E eu me surpreendi com isso. Então, por exemplo, assim, eu falei que às vezes eu fico exausta, que eu fico muito cansada, que às vezes parece que eu tô no meu limite, né, do convívio social. E que eu me lembro que eu usei uma palavra exaurida, extremamente exausta. Isso, gente, se chama meltdown, que é o mesmo burnout. Que é quando tu entra mesmo em colapso, né? Só que como a gente é adulto, os autistas adultos, vocês não vão ver eles entrando em colapso como uma criança entra. Eles vão camuflar, inclusive, o colapso. Então, gente, isso é muito, muito complicado, né? E daí tem outra questão que tem a ver com Musk, que é o shutdown. O shutdown, gente, é o desligamento. E isso acontece direto comigo. Muito, muito, muito. Tanto que as pessoas dizem que a Darren tá no mundo da lua. Né? Os meus colegas, familiares. Pode perguntar para qualquer pessoa. Elas vão dizer, a Darren, ó, viajou, tá no mundo da lua. Isso é o shutdown. O shutdown é quando tu desliga por causa do excesso de estímulos, né? E por causa da demanda social, né? Tu tem que estar sempre respondendo àquela demanda social. Tu tem que estar sempre conversando com a pessoa que está conversando contigo. Tem o excesso dos estímulos, da luz, das informações e do apelo social, que é o do convívio mesmo. E isso às vezes é tão desgastante que tu entra nesse estado aqui, ó, de shutdown. Mas isso comigo é direto. É direto. Só que assim, eu disfarço muito. Eu sei que eu tô entrando naquele estado de desligamento e eu me dou conta e volto. E forço o convívio social. E forço o convívio social. E forço tá respondendo para a pessoa. E forço tá interagindo com a pessoa. Para quê? Para que a pessoa não se sinta desconfortável. Para que a pessoa se sinta bem no convívio comigo. Então, gente, isso vai dando uma sobrecarga muito grande, né? Uma sobrecarga imensa que a gente faz para que o outro não se sinta incomodado, para que o outro se sinta bem, né? Então, essa é a que eu chamaria, gente, da primeira camada do Musk, tá? Agora, gente, a segunda camada é quando a gente camufla a nossa dor, né, gente? E assim, os autistas adultos são campeões, especialistas em camuflar a própria dor. E eu vou dizer para vocês, gente, que eu sou uma mestra nisso. Eu tô mostrando para vocês porque eu quero. Mas se eu não quisesse, vocês nem desconfiariam. Porque a gente vira um especialista em mascarar os próprios sentimentos. E por quê? O motivo é sempre o mesmo. Para que as pessoas não se sintam desconfortáveis conosco. A gente não quer que as pessoas se sintam desconfortáveis. Porque, na verdade, gente, o que é socialmente aceito é a felicidade. Né? A gente vê nas redes sociais as pessoas felizes, entre aspas, né? Todo mundo feliz, todo mundo bem, todo mundo contente. Ninguém quer estar perto de uma pessoa que não tá bem, não é? Não é assim?
Ninguém quer estar perto de uma pessoa que tá triste, que tá visivelmente com dor emocional. Quem quer? Ninguém quer. Ninguém quer problema, né? Tanto que as redes sociais são a maior hipocrisia que existe, né? Porque todo mundo ali tá com as suas máscaras felizes, né? Então, você pode perguntar assim, Dari, mas isso acontece com todo mundo, né? Todo mundo usa máscara, claro. Todo mundo usa, né? A máscara, ela é uma forma de interação social, de certa forma. A gente também não vai estar o tempo todo mostrando o nosso real estado de espírito. Só que o que acontece com o autista é que ele tem muito mais dificuldade com essas questões, ou seja, ele usa muito mais tempo a máscara, porque ele tem muito mais essa preocupação em que os outros se sintam bem com ele, em estar com ele. Vocês entendem, gente? Então, enquanto uma pessoa normal usa a máscara em 10, 20% do seu convívio, um autista às vezes usa em 90% do seu convívio. Então, gente, isso é para camuflar a dor, né? Então, tem uma pessoa só, gente, na minha vida, tá? Que ela consegue enxergar a minha dor através da minha máscara. De alguma forma, ela penetra. E essa pessoa é a minha Dinda, a Lisiane. Ela consegue. De alguma forma, ela percebe. Mas por quê? Porque ela convive comigo desde que eu nasci. E ela não pergunta se eu tô bem, porque ela sabe muito bem que se ela perguntar, você está bem? Eu vou dar um sorriso e dizer sim, eu tô bem, claro. Por que estaria mal? Tá tudo bem, né? Com esse sorriso aqui, eu ia dizer, tá tudo bem. Então, gente, ela não pergunta, ela entra direto no assunto. Ela pergunta o que houve e já entra no assunto. Então, quase como se ela não consigo, eu fico sem saída, assim, eu não consigo não abrir o jogo. E aí, com ela, eu acabo sempre abrindo o jogo. Porque ela puxa o assunto comigo, né? Nunca, ou na grande maioria das vezes, não é porque eu vou, né? Bom, gente, e a terceira fase, ou a terceira camada do Musk, que eu colocaria como uma terceira camada, gente, que aí é a camada mais perigosa, né? Tem a ver um pouco com o que eu falei, mas é essa empatia desregulada, né? que os autistas têm. E essa empatia desregulada, ela pode nos colocar em situações complicadas. Porque, por exemplo, assim, gente, a empatia, ela tem uma fronteira. Ela deveria ter uma fronteira, né? E eu sempre lembro, gente, de um versículo que diz assim, esse versículo tá sempre na minha cabeça. Sejam simples como as pombas e astutos como a serpente. Por quê? Simples como as pombas, ou seja, tu é inofensivo. Mas astuto como a serpente, porque tu tem que saber lidar também com aquilo que é mal. Tu tem que ter uma autoproteção. Só que nós temos essa empatia desregulada. Aí tu vai me perguntar assim, Darem, tu tenta evitar a dor do outro, mesmo se esse outro te fez muito mal, ou mesmo se esse outro às vezes age até como teu inimigo? E eu vou dizer pra você, sim. Sim. Aí tu vai me dizer, mas Dari, mas isso não é normal. É claro que não é normal. Porque, gente, mesmo que essa pessoa haja de uma forma como realmente, né, te fazendo mal, a gente não, ou pelo menos eu não vou incluir todas as pessoas que têm características autistas nisso, mas pelo menos eu não consigo lidar com a dor do outro. E esse é o grande fato que dificulta tanto
essa questão da interação social e que é um fato muito perigoso. Tu não consegue lidar com a frustração do outro. Não é com a tua, é com a do outro. Então, mesmo que às vezes tu precise estabelecer limites racionais, mesmo que, por exemplo, aquela pessoa tá te fazendo mal, lidar com a dor do outro é muito difícil. Gente, às vezes parece que é quase impossível lidar com a dor do outro. Tu prefere tu continuar fazendo musk do que ter que tomar uma atitude e enxergar a dor no outro. Então, por isso que eu digo, parece que é uma empatia desregulada, né? Extrapola os limites. A empatia com o outro ela não pode ser desregulada. Porque às vezes o outro colhe o que está plantando ou o que plantou e às vezes é necessário certas atitudes, né? É necessário deixar que aquela pessoa vá pelo caminho dela e colhe os frutos, né? E isso eu tô dizendo no sentido de que muitas vezes é preciso certas atitudes, mas que para o autista isso é extremamente difícil pelo fato de não saber lidar com a dor do outro por causa dessa empatia que às vezes é desregulada. Empatia eu tô usando um termo técnico aqui, tá, gente? Então, gente, é isso. É bem difícil, né? É uma coisa que requer uma terapia, né? Talvez bem específica aqui para quem tem o transtorno autista, para saber o que fazer. Hoje não me sinto capaz de lidar ou de me sei lá, né, gente, ajustar certas coisas. Isso aqui, o Musk, gente, ele impede que as pessoas te acessem e que as pessoas te ajudem. E que as pessoas te ofereçam ajuda e que as pessoas tentem te ajudar. Por quê? Porque tá tudo bem, né? Tu não te expõe, tu não te deixa acessar, tá? Claro que muitas vezes o Musk é necessário, né? Tem certas pessoas que tu nem tem que te expor. Mas esse Musk muito exagerado impede também que tu receba ajuda. Né, gente? Mas eu quero tranquilizar vocês, tá? Eu tô bem. Eu tô bem, assim, né? Dentro das minhas limitações, tá? Mas eu queria falar isso pra vocês, que eu acho que isso é muito importante. E eu acho que pode ter muita gente que passa por isso, né? E não entende. E também dizer que eu descobri vários termos técnicos, tá? Que fazem parte do autismo mesmo. E eu quis hoje me mostrar para vocês sem a máscara, porque é vida real, né, gente? Eu acho que o YouTube, as redes sociais trazem muito que não é real, né? Muito que é de uma vida, talvez assim, idealizada, né? Essa ditadura, talvez tudo tem que estar sempre bem, as pessoas acabam não olhando nem lidando com os próprios problemas, né? Então, e eu acho que é um assunto bem importante. E se eu tô sempre assim, gente, não, tá? Eu não estou sempre assim. Tem dias que eu tô bem, tá? Mas o fato é que se eu não estiver bem, você não vai ficar sabendo. Porque a minha máscara social, ela é perfeita. Ela é muito bem construída ao longo desses anos que eu não sabia exatamente o que eu tinha. Então, a grande questão é que no convívio social é sempre Musk. É sempre. É muito difícil. É muito difícil, não. Acho que é quase impossível você me ver sem o Musk, tá? Sem fazer Musk no convívio social. A não ser que você seja uma pessoa muito próxima ou a não ser que seja aquele dia
em que nem o Musk tá dando certo de tão complicado e ruim que tá. Mas isso é raro. Porque eu sei fazer muito bem, tá? Eu sei... Esse Musk aqui é muito bem feito. Então hoje, gente, pela primeira vez na minha vida, eu tô permitindo que me vejam sem a máscara. Sem o Musk, ou Musking, autista, tá? E é difícil, gente. É difícil porque, na verdade, tu queria ser 100% o Musk, né? A gente não quer ser assim. Mas eu nunca demonstro isso pra ninguém. Aí tu pode dizer, Dari, mas isso aí acontece com todo mundo. Eu também, às vezes, tô triste e não demonstro. Eu sei. Isso acontece com todo mundo. O problema é o grau, né? A intensidade com que isso acontece com pessoas autistas e o quanto isso afeta as pessoas autistas. Esse é o diferencial. É o quanto isso causa ou não dano. Entende, gente? Então é isso que eu queria falar com vocês hoje, tá? Sei que é um assunto pesado, chato, né? É complicado, mas eu acho que é bem necessário, tá, pessoal? Então, espero que vocês estejam bem, tá? Vou falar de novo, eu tô bem. Mas hoje eu quis mostrar a minha real situação emocional para vocês, tá? Que nem sempre a gente está assim, né? Às vezes a gente está assim só por fora, segurando o Musk. Tá, pessoal? Então é isso. Fiquem bem e até o próximo vlog. Depois eu vou fazer a leitura da história de Ana. Tchau, tchau. Bom, pessoal, então vamos ler. Eu vou colocar aqui o microfone. Esse microfone continua sendo muito bom, gente, sabe? Tem melhorado bastante os áudios, como vocês já sabem, né? Então, gente, nós paramos na página 48, tá? Então vai aí para o seu lugar, né? Sente aí na sua poltrona, né? No seu lugar de descanso aí. Pegue seus fones e curta a história, tá bem? Aí eu vou começar então a leitura. Paramos no início da página 48, tá? Eu vou ler ali o primeiro parágrafo onde nós paramos. O novelo de lã começava a enrolar-se outra vez. Sentia as batidas de seu coração acelerar, enquanto a enxurrada de pensamentos a invadia. Victória, as taças, a dívida, sua mãe, Lucas, o piquenique, os empregados, a perseguição. Tudo atravessava sua mente ao mesmo tempo. Enquanto permanecia imóvel em frente a Lucas, os empregados passavam, levando bandejas, copos, taças, talheres, toalhas, almofadas e demais utensílios. Percebendo que ela não reagia, Lucas balançou-a pelo ombro. Estátua? Ei! Oi, não, está tudo bem. Respondeu com um sorriso sem graça, piscando rapidamente os olhos. Vamos lá chamar Joaquim. Quando terminou de falar, o menino saiu correndo pela porta dos fundos, comemorando com as mãos para cima e com um capacete na cabeça. Piquenique! Você ainda está com isso? Lucas olhou fixo para o menino quando ele parou em sua frente. Depois esticou o braço para arrancar-lhe a proteção. Joaquim conseguiu fugir do irmão e começou a correr ao redor de Ana em meio aos apelos de Lucas. Pare, Joaquim, venha cá! Achando graça, Ana ria timidamente, levando a mão à boca. Sem parar de correr, Joaquim puxou-a pela mão aos gritos. Ana, nariz de banana. Repetindo a frase, levava-a para a árvore onde estava arrumando o piquenique. Ao chegarem, Ana observou a organização. Tudo estava impecável. Uma toalha de linho fino tinha sido estendida sobre a grama. Algumas almofadas beges bordadas com fios dourados foram acomodadas contra a árvore e espalhadas pelo chão. As comidas foram colocadas em bandejas de prata. Havia frutas, queijos, sucos e frios de vários tipos. Também café e cestos com pães.
Nossa, é de encher os olhos, falou surpresa. Ao contrário de Ana, Joaquim não parou ao chegar no local. Soltou a mão dela rapidamente e foi direto para o balanço. Deu pequenos impulsos e depois pediu ajuda. Ana, nariz de banana, me ajuda. Rindo da situação, ela começou a empurrá-lo. Joaquim, cara de pudim, fazia força, tentando erguê-lo mais alto. Deixa que eu vou sozinho agora, falou ao alcançar um galho da árvore. Obedecendo às ordens do pequeno, Ana deu 2 passos para trás e esbarrou em Lucas. Ana, nariz de banana, vamos comer? Ele estendeu o braço, apontando para a mesa posta ao chão. Os dois sentaram-se. A tarde ensolarada era um ambiente perfeito para um piquenique. Mas mesmo com tanta beleza ao redor, Ana deixou escapar um suspiro. Depois trouxe uma almofada para o colo e ficou olhando as colinas, lembrando de sua conversa com o irmão. Estava com saudades de casa, com saudades da família. As lembranças marejavam seus olhos, mas ela continha as lágrimas. Cansada, Ana? Lucas perguntou, mastigando um morango. Um pouco. Fungou, passando a mão em círculos no nariz. O que você tem? Acho que não é só cansaço. Inclinou o corpo para frente. É cansaço. É mamãe, Ana? Ela tem sido dura com você? Não, está tudo bem. Você sempre me escondendo as coisas. Ela tem um pouco dura. Ana olhou triste para a almofada em seu colo. Tente relevar, ela ainda não se recuperou. Falou com um olhar triste. Sim, eu sei, está tudo bem. Balançou a cabeça concordando. Bom, então vamos comer? Sim. Ana esticou-se para pegar um pão do cesto quando Lucas perguntou. O que é isso em sua testa? Parece um galo? Aproximou os olhos. Ah, o galo. Levou a mão, alisando o calombo. Era você no quarto de hóspedes, não era? Você caiu daquela escada e não chamou ninguém? Não foi preciso, respondeu envergonhada. E onde você se escondeu? Eu procurei por tudo. Atrás da porta do banheiro. Sentiu as bochechas ficarem coradas. Não acredito, Ana, só você mesmo, balançou a cabeça rindo. Enquanto ele ria, Joaquim jogou-se em seu colo. Você estava escutando a nossa conversa, menino? É o galo do esconde-esconde? Joaquim perguntou. Que papo estranho é esse de novo? Que papo estranho é esse de novo, Joaquim? A tia Ana estava lá, apontou para ela. Só um pouquinho. Vocês estão dando um nó em minha cabeça. Os dois, expliquem tudo. Sentou Joaquim ao lado de Ana. É que a tia Ana estava atrás da parede, brincando de esconde-esconde, quando a tia Luísa viu o galo. Respondeu afoito, atropelando as palavras. O quê? Lucas arqueou as sobrancelhas para o menino. Não foi nada disso. Deixa que eu explico, Joaquim. Ana olhou nos olhos e virou em direção a Lucas. Depois que você saiu do quarto de hóspedes, eu fiquei lá. Arrumei tudo e desci em direção à cozinha. Quando cheguei no hall, vi você e sua mãe na sala de jantar e fiquei escondida atrás da parede. Foi quando Joaquim chegou e achou que eu estava brincando de esconde-esconde. Depois Luísa chegou e viu o galo em minha testa. Espera aí, deixa eu ver se entendi. Você se escondeu atrás da parede e pediu para Joaquim não passar. Depois a Luísa chegou e você pediu para ela não dizer que você estava ali. É isso? Perguntou gesticulando com as mãos. Sim, quer dizer, não. Eu não pedi para Joaquim não passar. Ele ficou ali de curioso. E também não pedi para Luísa não contar. Ela não contou porque não quis. Respondeu com as bochechas vermelhas. Ana, só você mesmo. Por isso aquele papo estranho de Joaquim. Lucas riu com a mão sobre a boca, terminando de mastigar um pedaço de queijo. Constrangida, ela também riu, enfiando um pedaço de pão na boca, mirando o chão. Percebendo que Joaquim ria, olhando na direção de Ana, Lucas pegou-o no colo e lhe tirou o capacete. Ah, mano, você tem um monte desses? O menino reclamou com um olhar triste. Mas, Kim, assim você vai perder as orelhas. As orelhas? Arregalou os olhos. Brincadeira. Amanhã eu te empresto, está bem? Por hoje, chega de capacete. Mas, encheu os olhos de lágrimas. Sem choro, vai brincar.
O menino ficou por um tempo de braços cruzados enquanto Lucas conversava com Ana. Depois saiu correndo e foi para o balanço novamente. Lucas aproveitou o momento para saber sobre a família dela. Então, Ana, como andam as coisas lá em Madrid? Seu irmão e sua mãe estão bem? Sim, tudo bem, respondeu com a voz embargada. Mesmo, Ana? A doença da minha mãe tem progredido. Meu irmão levou ela para morar com ele. Olhou para baixo, mirando o copo de suco. Que pena. Tens que pedir uma folga e ir vê-la. Pois é, respondeu pensativa. E você, como está? E a faculdade? Ela trocou de assunto, forçando um sorriso. Estou indo. A faculdade é bastante cansativa. Não gosto desse curso de design. Mas e o curso de História e Arqueologia? Ela perguntou. Ah, é meu sonho. Desbravar tudo por aí com uma lupa e um espanador. Um motoqueiro pré-histórico, soltou uma gargalhada. Motoqueiro pré-histórico? Ana riu. Enquanto conversavam, Isadora chegou trazendo um violão nas costas. Muito bonito. Não me convidaram para o ilustre piquenique da família Castillo. Estrelinha? Achei que estivesse na escola. Lucas levantou e deu um beijo na irmã. Estava, mas fui liberada mais cedo. Então se junte a nós com seu violão 12 cordas, apontou para a toalha no chão. Mas é claro. Sentou, puxando o violão para sua frente e fez um acorde. O som chamou a atenção de Joaquim, que estava no balanço. O menino saiu correndo e parou em frente aos três, com o dedo indicador apontando para cima. Eu quero pedir uma música, falou pulando. Então peça, vamos ver se eu sei. Ele pediu uma música que cantava muito na escola. Os 4 ficaram ali até o entardecer. Joaquim pediu várias outras, Lucas e Ana também. Da janela de seu quarto, Victória observava os filhos por entre as cortinas. Lucas não tem jeito. Afastou-se do vidro e desceu em direção à cozinha. Dolores! Chamou a governanta que estava distraída provando alguns pratos do jantar, caminhando em sua direção. Sim, senhora! A governanta virou-se ainda engolindo. Onde está Ana? Está no piquenique com Lucas e Joaquim. Chame ela. Diga que fui eu que mandei vir para ajudar-te no jantar. Sim, senhora. Dolores seguiu as ordens da patroa e saiu em direção ao jardim. Ao chegar, encontrou todos cantando. Com licença, pigarreou. Ana, Dona Victória mandou eu te chamar. Disse para ir ajudar na preparação do jantar. Claro, sim, senhora. Ela levantou, ajeitando a saia. Dolores, quantos empregados tem nesta casa? Ana está me ajudando a cuidar de Joaquim. Lucas levantou. São ordens de Dona Victória, a governanta falou. Ele balançou a cabeça, depois olhou para a irmã, que fazia o mesmo gesto. Com licença, pessoal, tenho que ir. Ana despediu-se sorrindo. Vamos, Dolores apontou o caminho. Lucas ficou olhando as duas se distanciarem. Isadora, que tinha parado de tocar violão, também ficou observando-as com um olhar triste, segurando Joaquim pela mão que chamava Ana, tentando desprender-se. Deixa, Joaquim. Outra hora brincamos com a tia Ana. Puxava-o, tentando sentá-lo novamente. Toca mais uma, Isa. Lucas trouxe Joaquim para seu colo. Os 3 ficaram na árvore até serem chamados para o jantar. Às 20 horas, Dolores saiu novamente no jardim. Senhores, Dona Victória chama-os. Está tudo pronto. Já estamos indo, Lucas respondeu. Bom, pessoal, por hoje é só. Paramos na página 55. Espero vocês para a próxima leitura. Tchau, tchau!